você é uma adulta que vai começar balé, isso aqui vai ser a salvação, tá bom? Bom, primeiro ponto. Eu separo os passos do balé em passos de base ou passos complexos. O que são passos de base? São pequenos passos que a gente, juntando com outros, a gente forma grandes passos. Então, o passo de base, ele é um passo muito simples. É como se ele fosse uma pecinha de Lego. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu falo muito sobre isso, sobre ter as pecinhas de Lego e os castelinhos de Lego. Peças de Lego, sabe as pecinhas de Lego? Elas são os nossos passos de base no balé. Então, eu posso ter um tandi, um plié, um GT. Tudo isso é passo de base na minha metodologia, tá? Então, os passos de base são passos que são simples de fazer, né? Muito simples ali para a gente estar executando. E ele não tem associações, eles são movimentos puros, tá? Normalmente a gente, né, para você entender, é como se fossem peças de Lego. Sim, aquele brinquedinho de montar. Depois eu tenho passos que são complexos. Isso é balé. Se resume nisso. Os passos complexos já são passos formados por vários passos de base. Tem que ter pelo menos 2 passos de base para formar um passo complexo. Ou seja, 2 pecinhas de Lego montando alguma coisa. Se eu juntar um monte de peça de Lego, eu posso construir uma casinha, um carrinho, um castelo, não é? Quanto mais peças, maior o que eu construo. Quanto mais peças, maior o que eu construo. A mesma coisa. Então, no balé, por exemplo, a base, uma peça de Lego, seria eu fazer, por exemplo, um tandi. Isso é um passo de base. Um plié é outro passo de base. Sim? Um passé é outro passo de base. Um relevé é outro passo de base. São todos passos simples e isolados. Se eu juntar vários desses, eu começo a construir uma casinha, eu construo um carrinho, eu construo um castelo. Por exemplo, se eu faço plié com relevé com passé, eu juntei 3 peças de Lego. Plié, relevé e o passé. Aqui eu tenho um plié, perna direita faz o relevé enquanto a esquerda está fazendo o passé. Sim? Então, aqui eu fiz um relevé passé. Um relevé passé, ele é um passo já complexo, porque ele juntou um plié, um relevé e um passé. Faz sentido? Sim? Quanto mais peças de Lego eu juntar, mais complexo vai ficar o passo, maior é o castelo, não é? Por exemplo, eu posso ter no balé um passé, posso ter no balé um développé, posso ter no balé um rond de jambe, um enveloppé. Sim? Tudo isso isolado. Agora, se eu associo tudo isso, por exemplo, eu posso ter um relevé passé, développé com fondue, que leva um rond de enveloppé, um bati. Isso é um fouetté. Sim? É aquele passo que a gente faz aqui, ó. Girando, a bailarina faz 32 giros. É um passo complexo formado por vários passos de base. Simples assim. Muitas vezes a gente começa no balé, ou a gente está voltando e o professor fala, vamos fazer fouetté. A gente faz assim, meu Deus, lógico, né? Não uma turma iniciante, mas você fala, o pas de chat. Meu Deus, pas de o quê? Pas de o quê? O que é um pas de chat? Vamos lá, a gente vai fazer hoje pas de chat. Aí você fala, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso, gente? É um passé com outro passé enquanto eu salto. Então, eu tive um plié para poder sair, fiz um passé, outro passé e outro plié para voltar. Então, aquele nome, pas de chat, se eu fracionar em passinhos, são vários passos de base. Então, se eu quero dançar bem, eu preciso entender muito bem os passos de base. Porque os passos complexos vai ser só juntar os passos de base. Show? Então, passo complexo é quando a gente junta
2 ou mais passos de base. E aí é quando eu construo um castelo de Lego. Beleza. Tendo essa clareza, agora a gente vai ter uma outra clareza. Quando eu começo a fazer balé, a minha principal preocupação como bailarina e como professora também, como professora, é ensinar para minha aluna os passos de base. Essa é a minha principal preocupação. Porque se ela tiver uma boa base, vai ficar muito mais fácil para ela fazer os passos complexos. Você, como bailarina, sua principal preocupação tem que ser a base. Aprender os passos isolados. Porque isso vai te dar uma boa base, um bom alicerce para que você consiga executar os passos complexos. Uma pirueta é um passo complexo. Ela é formada lá pelo plié, pelo relevé, pelo passé, pelo tour. Sim? Beleza.